Então, presta atenção, gente. Quais são todos os componentes celulares que as bactérias elas vão apresentar? A gente tem que pensar o seguinte, se você está aí anotando, ó, todas as bactérias, elas apresentam obrigatoriamente. Então, vamos lá. Parede celular, membrana plasmática, citoplasma, onde o material genético vai estar disperso nele, e as suas enzimas, suas proteínas. Lembra, gente, que as bactérias são seres procariotos. Se eles são procariotos, a principal característica é a ausência de carioteca. Então, ele não vai ter carioteca, ele não tem núcleo individualizado. Ele tem o DNA na forma de um anel não associado a proteínas, então a gente vai ver isso mais na aula da semana que vem. Mas as bactérias, elas podem apresentar o DNA delas, o material genético delas, próprio delas, metabolismo delas, e um DNA circular à parte. Tá? Esse DNA circular à parte é chamado de plasmídio. A gente vai ver que vai estar envolvido com resistência bacteriana, vai estar envolvido com a parte toda do laboratório de farmácia, de produção de medicamentos em cima desses plasmídios. Algum tipo de reprodução sexuada também está envolvendo plasmídio, mas isso fica na aula para a semana que vem. Hoje, o que a gente tem que entender mesmo são os componentes celulares básicos que as bactérias elas vão possuir, tá? Então, elas também apresentam esse DNA separado delas, que é chamado de plasmídio, tá? E como são seres procariotos, além de não ter a carioteca, além de não ter o núcleo, eles são células desprovidas de mitocôndrias, plastídeos, complexo de Golgi, retículo, ele não tem lisossomo, ele não tem organela nenhuma, tá? Então todo o DNA fica disperso e as enzimas e as proteínas também. Ele não tem organela nenhuma, tá, gente? Aqui é uma estrutura de uma bactéria simples. É claro que aqui a gente pode encontrar coisas a mais, mas dá uma olhadinha nela. Ó, essa cápsula aqui, não são todas as bactérias que tem. Pode ficar tranquilo, tá, gente? Que ao longo da aula eu vou passar para vocês direitinho a função de cada um deles, aonde que é encontrado. Mas o que eu quero que vocês guardam aí é o seguinte. Eu vou deixar marcadinho de amarelo, ó, para vocês aqui. Esse negócio aqui que eu tô aprendendo é até legal, tá? Tô gostando desse negócio. Ó, parede celular. Todas as bactérias vão ter tudo bonitinho. Todas as bactérias vão ter, tá vendo? Ó, o DNA associado. Essa questão do mesossomo eu já vou explicar daqui a pouquinho, mais ou menos. Todos eles terão citoplasma e todos eles terão membrana plasmática. Essa questão aqui de mesossomo, ribossomos todos terão. Quem lembra lá da biologia celular? Quem lembra, quem lembra? Ribossomos, quando eu falo de ribossomos, são estruturas, tá vendo? São esses pontinhos aqui, ó, que estão envolvidos com a síntese de proteínas, tá, galera? Esse nucleoide aqui é o que, gente? Esse nucleoide é uma região, lembra que eles não têm núcleo, é uma região no citoplasma, onde fica concentrado o DNA. Então, o DNA da bactéria, ele fica disperso no citoplasma, mas como é grande, né, ele fica restrito, digamos assim, a uma região, essa região é chamada de nucleoide. Todas elas têm enzimas, tá, gente? Lembrando que como não tem organela nenhuma, então eles têm enzimas relacionadas a tudo, principalmente com a questão de respiração, de nutrição, de tudo para eles. Algumas vão ter flagelo, não são todas. Alguns vão ter esses plasmídios, na verdade plasmídio todos vão ter, desculpa, tá, galera? Que é essa molécula de DNA circular menor, que vai estar envolvido com resistência bacteriana. Alguns vão ter cápsula, alguns vão ter fíbrias. Então, na verdade, gente, alguns vão ter flagelos. Então, na verdade, o que eu quero que vocês guardem aqui é o seguinte. As bactérias, no geral, elas são extremamente parecidas. Então, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, suas enzimas, o material genético dela e os plasmídios. E tem coisas a mais, né? Que a gente vai estudar ao longo da nossa aula. Tudo bem até aí? Podemos ir de pouco a pouco? Vamos começar então, gente, por uma estrutura que é de extrema importância. É de tanta importância para a bactéria, gente, que hoje em dia os laboratórios, eles trabalham com uma análise de identificação, ou pelo menos de separação de grupos de bactérias através da composição da sua parede celular. Então, essa parte aqui, gente, é uma parte chave na aula de bacteriologia, é uma parte assim, extremamente importante para vocês, para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, na verdade, o que é a parede celular? A parede celular, gente, independente da bactéria, independente da forma da bactéria,
Todas as bactérias apresentam parede celular na sua composição. A parede celular é responsável pelo quê? Ela é responsável por dar forma, rigidez, ajuda no processo de divisão celular, algumas vezes essa manutenção osmótica, que é essa característica, vamos pensar. Eu não falei no vídeo passado que a gente vai encontrar bactéria em tudo quanto é ambiente. Pensa num ambiente de água doce, onde a água por osmose, lembra que a membrana plasmática ela tem capacidade de deixar entrar água. Então entraria muita água nessa bactéria, ela poderia se romper. Na verdade, a parede celular ela ajuda nesse processo da manutenção osmótica, ela não se rompe com essa facilidade toda. E ela ajuda contra agressões físicas no ambiente. E a parede celular das bactérias, gente, aí que vem a grande chave da questão, tá? Nem todas as bactérias apresentam a mesma estrutura de parede celular. Todos apresentam parede celular, sabe? Mas não são todas que apresentam a mesma estrutura. Basicamente, a parede celular das bactérias, ela tem uma estrutura chamada mucocomplexo, que a gente chama, né, do peptídeo glicano. Então, se eu pergunto para vocês lá, parede bacteriana, de que é formada uma parede bacteriana? Basicamente de peptídeo glicano. Aí vamos dar uma relembradinha lá da aula de bioquímica. Quando eu falo peptídeo, proteína, né, uma proteína de peso molecular um pouco menor, e glicano vem de glicose, de um carboidrato. Ele tem outras composições também, pode ter mureína, mucopeptídeo, mas basicamente eu falo de peptídeo glicano. E isso, gente, é extremamente importante para... Tá aqui, ó, deixei marcado. Opa! Taxonomia bacteriana. E aí que a gente vai ver essa diferença, tá bom? Vamos ver isso agora. Muita atenção, hein, gente? Vamos lá. De acordo com a parede celular, as bactérias elas podem se classificar em dois grandes grupos, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Quando eu falo de gram, é porque a pessoa, né, que desenvolveu essa técnica, essa metodologia, que ela é super simples de ser realizada, ele tem o sobrenome dele, foi o Gram, então ele acabou dando o nome da técnica, né, foi o nome dele, claro, isso é legal. E aí, gente, qual que é a diferença de bactérias gram-negativas e gram-positivas? Vamos lá, vamos entender isso aqui, gente. Quando eu falo de uma bactéria gram-negativa, pensa comigo, gente. Se esse nome gram-positiva ou gram-negativa tem a ver com a parede celular das bactérias, que todas as bactérias possuem, então pensa. Se eu tenho uma bactéria gram-negativa, quer dizer que a parede celular dessa bactéria ela é mais fina. Ela vai ser um pouco mais fina, mais frágil. Não quer dizer que ela não tenha, tá, gente? Toma cuidado com isso. Todas as bactérias possuem parede celular. Bactérias gram-negativas, elas apresentam uma parede celular mais fina. Como que é a estrutura, então, dessa parede? Dessa bactéria, desculpa. O que acontece, gente? Repara aqui essa figurinha. A bactéria, então, ela vai ter a membrana interna. Pensa aqui que está dentro da bactéria, tá, gente? Pensa, ó. Aqui, ó, está dentro da bactéria. Tudo bem? Aqui, então, é a membrana interna dessa bactéria. Aqui, tá vendo, ó, peptídeo glicano? Esse pedacinho aqui, ó. Peptídeo glicano, ela vai ter uma parede celular bem fininha, bem pequenininha. Como essa parede celular ela é mais fina, gente, ela é mais espaçada, digamos assim, as bactérias gram-negativas vão apresentar uma outra membrana, que é a membrana externa. Então, quando eu falar de bactérias gram-negativas, ela vai apresentar membrana interna, parede celular, peptídeo glicano, e acima da parede celular ela vai ter uma membrana externa. Então, como se fosse um sanduíche de membrana plasmática, tá vendo? Então, você vai ter duas membranas plasmáticas e no meio peptídeo glicano, que é a parede celular. Uma outra característica dessas bactérias gram-negativas, que somente elas apresentam, tá vendo aqui em cima? Essa estruturazinha aqui, ó, gente. Vou deixar marcadinho aqui também de amarelinho para vocês, ó. Isso aqui são os lipopolissacarídeos. Ó, vou deixar marcado aqui, também chamado de LPS. Isso aqui, gente, é extremamente importante porque somente as bactérias gram-negativas apresentam esse LPS, essa estrutura, esses negocinhos aqui em cima, ó, esse lipopolissacarídeo. O que quer dizer isso? Eles participam do mecanismo de patogenicidade da célula bacteriana. Eles ampliam os efeitos de reações inflamatórias, eles causam mais dor, mais febre, eles estão envolvidos nesse mecanismo. Isso aqui, então, gente, por exemplo, quando eu falo de bactérias gram-negativas, são um grupo de bactérias, não quer dizer que elas são mais patogênicas, mas quando elas entram no nosso organismo, por elas terem essa estrutura aqui, que é o LPS, elas
causam uma maior patogenicidade, uma maior virulência. Elas fazem com que a gente se sinta pior, entendeu? Tenha muito mais febre, seja muito mais virulento. Lembra que quando eu falo de virulência, não quer dizer nada com vírus, tá? Esquece os vírus agora um pouquinho, eu sei que tá difícil, mas vamos esquecer um pouquinho. Quando eu falo de virulência, eu tô falando de capacidade de fazer mal, de causar uma patogenicidade. Então, esse LPS vai prejudicar mais. Então, as bactérias gram-negativas, automaticamente, por ter esse LPS, elas vão ter um maior potencial de virulência pra gente. Tudo bem? Então, resumão, bactérias gram-negativas, elas vão ter membrana interna, membrana plasmática igual a nossa, lembra disso? Uma bicamada de fosfolipídio de membrana interno. No meio, peptidoglicano, porém, uma peptidoglicano fino, mas que é de forma rígida e confere proteção da mesma forma para a célula bacteriana. E em cima, uma membrana externa, também uma bicamada de fosfolipídios. Só que acima dessa membrana externa, nós temos um LPS, que está aqui, que ele ajuda nesse potencial de virulência. Tudo bem? Ok? Aqui, gente, nesse quadradinho do lado, repara, ó, eu fiz um resuminho. Peptidoglicano, parede celular, responsável pela forma rígida. As lipoproteínas, tá vendo? Lembra que são lipoproteínas de membrana? Membrana interna, membrana externa, elas vão ter as lipoproteínas, membrana externa e os lipopolissacarídeos, que estão nessas estruturas aqui. Ok? Vamos lá, então. Bactérias gram-positivas. Olha que coisa mais simples. Se eu falo que é uma bactéria gram-positiva, o que eu estou querendo dizer? Se eu disse que a gram-negativa é porque tem uma parede celular fina, né? Quando eu falo de uma bactéria gram-positiva, é que elas possuem uma parede celular, repara, gente, muito maior, muito mais densa, muito mais significativa. Se ela tem uma parede celular muito mais significativa, muito maior, ela só tem apenas uma membrana celular, aqui ó, é o lado interno da bactéria, tá? Ela vai ter uma única membrana, que a gente chama de membrana plasmática, membrana celular, e acima dela a parede celular maior, mais espessa, rica em ácidos teicoicos, tá? Esses ácidos teicoicos, eles dão uma porção muito mais rígida. É peptidoglicano também, tá, gente? Não muda. Parede celular composta por peptidoglicano, gram-positiva e gram-negativa. O que são esses ácidos teicoicos? Esses ácidos teicoicos, tá vendo? São essas estruturas aqui que estão em grande concentração na parede celular das bactérias gram-positivas, que confere a ela uma maior rigidez, que confere a ela uma maior estabilidade. Isso tem uma beleza para elas. Então, gente, vamos deixar bem claro, a diferença da parede celular de bactérias gram-positivas e gram-negativas é que as gram-negativas têm uma parede celular mais fina. Sendo assim, gente, o peptidoglicano dela é mais fininho. Sendo assim, ela vai ter membrana interna e membrana externa. E o LPS conferindo maior virulência. Quando eu falo de uma bactéria gram-positiva, ela vai ter membrana celular e acima vai ter a parede celular, peptidoglicano, muito mais espessa, conferindo maior estrutura, maior rigidez, melhor qualidade de controle da pressão osmótica para essa bactéria. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, gente, são duas bactérias, são duas paredes celulares, né? Mostrando para vocês. Essa da gram-positiva, vamos reparar, ó, parede celular bem espessa, presença dos ácidos teicoicos, estabilizando essa parede, tá? Mostrando aqui que esse peptidoglicano bem espesso. E aqui embaixo, a membrana plasmática. Vamos dar uma olhadinha agora na membrana, na parede celular de uma bactéria gram-negativa. Repara, gente, aqui o peptidoglicano, ó, o amarelinho. Repara o tamanho desse amarelo aqui e repara o tamanho desse amarelo aqui, ó. Como ele é muito mais fininho, tá vendo? Por ele ser assim, gente, ele vai ter agora, então, uma membrana interna e uma membrana externa protegendo essa parede aqui. A grande característica também que vale a pena ressaltar é que somente as bactérias gram-negativas elas vão apresentar esse LPS aqui, ó. Tá vendo? Parece que são esses monte de pelo aqui, não confundir, tá? Esses LPS aqui, característica deles, então, aumentar a virulência, aumentar o processo inflamatório no nosso organismo. Ok? Dúvida? Tudo bem até aí?
tá? Faz, gente, um esqueminha no caderno de vocês mostrando. Por quê? Porque é a partir dessa diferença das bactérias gram-positivas e gram-negativas que nós temos um teste no laboratório onde eu consigo diferenciar as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. E como que isso é feito? Vamos ver isso agora. Dá uma olhadinha. Gram-negativas e gram-positivas? Gram-negativas e gram-positivas? Claro, na mesma placa. Você não sabe aquela amostra do que veio. Se vier uma amostra pura, então você vai ter uma única cor. Tá vendo aqui, ó? Tudo roxinho. Bactérias gram-positivas. Bactérias gram-negativas, tudo vermelhinho. Mas, às vezes, a amostra de um paciente que tá ali para você vai ter tudo misturado. Então, na mesma placa ali, você pode ter tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, a não ser que sejam isoladas. Mas aqui você já consegue, pelo menos, uma etapa de diferenciação. Conseguiu entender? Aqui, gente, você pelo menos consegue diferenciar em dois grandes grupos. Bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Ok? Tudo bem? Entendido essa questão da parede celular? A grande importância disso, por isso essa questão de gram para cá, gram para lá, o que é gram positivo, o que é gram negativo, o que é vermelho, o que é azul, por que isso acontece. Então, por mais que a gente não tenha na prática, essa aula prática, de como fazer essa etapa de coloração, eu quis deixar bem claro para vocês entenderem por que a cor azul roxa, por que a cor vermelha. Entendeu, galera? E aí vamos entender muito bem essa característica do álcool. Álcool, acetona, é um solvente. Solvente é capaz de solubilizar lipídios, fosfolipídios de membrana. Se eu sei que a minha gram-negativa, eu vou ter membrana externa, peptidoglicano fino, e membrana interna, esse álcool acetona vai conseguir solubilizar as minhas membranas. Todo o meu cristal violeta que estava preso dentro da minha bactéria, ele vai sair automaticamente. Agora, quando eu tenho uma bactéria gram-positiva, um peptidoglicano bem espesso, uma parede celular bem espessa, aquele álcool acetona não é capaz de danificar, então não vai prejudicar em nada ela não vai se romper, consequentemente o cristal violeta não vai sair. Tudo bem, gente? Tá? Qualquer dúvida, vamos ficar juntos nos fóruns, não vamos ficar com dúvida. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente fala dos demais componentes, nada de diferente para vocês, tá? Quem não, acredito que todo mundo já tenha feito biologia celular, quem ainda não fez, quem ainda tem alguma dúvida, vamos só tirar por aqui. Membrana celular, todas as bactérias têm membrana plasmática, membrana celular, igualzinho que a gente já estudou, constituído de fosfolipídios, de proteínas, semelhante dos organismos, tá? É uma membrana semipermeável, seletiva, ela atua nesse processo de metabólitos. Então, na verdade, ó, aqui com uma figurinha lá de biologia celular, tá vendo? Ó, é uma bicamada de fosfolipídios de membrana, tá vendo? Quando eu tenho uma bactéria gram-positiva, eu vou ter apenas a membrana celular, membrana plasmática interna, e aqui uma bitela de uma parede celular de peptidoglicano. Quando eu tenho uma bactéria gram-negativa, lembra que eu vou ter essa membrana celular interna, uma camadinha de peptidoglicano fina e uma membrana celular, membrana plasmática externa. Por isso que o álcool acetona consegue romper fosfolipídios de membrana. Tudo bem? Sem dúvida aqui, todas as bactérias apresentam. Outro componente que todas as bactérias apresentam é o citoplasma, que é esse líquido, esse gel, né, que fica aqui dentro. Aqui, gente, é onde a gente vai encontrar as enzimas, os ribossomos, onde vai estar envolvido o material genético, o DNA, o plasmídium dessa bactéria, tá? Onde acontecem as reações químicas, as reações enzimáticas. Então, é riquíssimo em RNA, em proteínas. E como é um organismo procariótico, a gente não tem organela nenhuma, tá vendo? Então, aqui no citoplasma, você não vai encontrar mitocôndria, retículo, complexo de Golgi, nada disso. Tudo bem? Uma outra estrutura que as bactérias podem apresentar, alguns autores não relatam isso, porque é difícil observar no microscópio, que é essa estrutura chamada mesossoma. Dá uma olhada nesse negócio aqui, ó, esquisitinho aqui. O que é esse mesossoma aqui? Esse mesossomo ou mesossoma é uma estrutura, na verdade, que está envolvido com o processo de duplicação, divisão bacteriana. Na aula de semana que vem, a gente vai estudar reprodução bacteriana, onde as bactérias elas são capazes de se dividir em duas, divisão binária. E aí, o mesossoma é essa estrutura aqui da invaginação do citoplasma. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente consegue observar melhor.
essa invaginação acontecendo. Na hora que isso aqui acontece, essa invaginação da membrana, essa estrutura aqui é chamada de mesosoma. É quando a célula vai se dividir. Alguns autores classificam que elas não existem, porque é difícil você conseguir observar quando essa bactéria vai entrar em divisão e quando que esse mesossoma vai aparecer, tá? Mas está relacionado diretamente ao processo de divisão da célula bacteriana. Outra estrutura é o nucleoide, não confundir com núcleo, por favor. Bactérias, seres procarióticos, bactérias não têm núcleo, mas o DNA, por ser muito extenso, ele fica disperso no citoplasma, mas não completamente solto. Ele fica numa região. Essa região é chamada de nucleoide. Tá vendo? Material genético dessa bactéria. Nucleoide. É onde esse DNA vai estar bem concentrado. Tudo bem? Constituído do material circular, tá? Não possui carioteca, não tem envelope, não tem envoltório, só vai ficar exatamente onde fica o material genético, o DNA dessa bactéria. Super tranquilo, né, gente? Tudo bem? Aqui, gente, eu quero passar para vocês a diferença de um cromossomo para um plasmídio. O que é o cromossomo? O cromossomo, gente, é uma longa sequência de DNA. É exatamente aqui onde está o nucleóide. Vocês estão conseguindo observar aqui? Isso aqui está o cromossomo. Aqui, gente, ó, deixa bem claro. É aqui no cromossomo que tem as funções específicas daquela célula bacteriana. Pode ser circular ou não. Algumas bactérias podem apresentar apenas um cromossomo ou vários cromossomos. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o cromossomo, aqui é o cromossomo, aqui todas as funções específicas daquela bactéria vai estar relacionado aqui nesse cromossomo. O que acontece, gente? As bactérias, ao longo do processo evolutivo, elas adquiriram, na verdade, moléculas circulares duplas do DNA. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Repara que são moléculas duplas. Repara, ó. Essa molécula dupla de DNA aqui, isso aqui, ó, são chamados de plasmídios. Os plasmídios, reparam, não estão ligados ao cromossomos. São moléculas duplas de DNA capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Ou seja, enquanto o DNA cromossômico ele vai se duplicar para a célula se dividir em duas, aula de semana que vem, podem ficar tranquilos, o plasmídio, em qualquer momento, ele pode se duplicar dentro da célula. Qual que é a função do plasmídio? Basicamente, forma de resistência da bactéria. Por que isso é importante, gente? Porque a característica de resistência bacteriana, ela fica armazenada aqui no plasmídio. À medida que esse plasmídio ele pode se autoduplicar indefinidamente, ele vai conferindo resistência a essa bactéria. Tudo bem? Todas as bactérias possuem plasmídio? Sim. A função dele é só conferir resistência? Não. Mas é basicamente conferir resistência, tá? Porque as demais funções específicas da minha célula bacteriana vai estar lá no cromossomo. Ok? Então, as bactérias elas vão possuir esses dois tipos de DNA. O DNA que a gente fala circular ou não, pode ser linear, é uma longa sequência com toda a informação genética que vai estar no cromossomo, no DNA bacteriano, que vai estar ali no nucleóide, e vai ter os plasmídios. Podem ter vários plasmídios, porque lembra que ele pode se reproduzir independente. Então, esses plasmídios relacionados com as formas de resistência bacteriana. Ok, galera? Tudo bem? Próximo, ribossomo. Ribossomo também, né, já é um conhecido. Ribossomos estão espalhados ao longo de todo o citoplasma. Função, síntese de proteínas. Então, vai ter os aminoácidos ali presentes, vai ter enzimas ali separados. Função, produzir as proteínas que aquelas bactérias precisam para se duplicar, para produção de nutrientes, porque ela precisar. Ele vai ter ali o ribossomo próprio para ele. Lembra que, diferente dos vírus, as bactérias não são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles têm todo o mecanismo para poder se reproduzir, se dividir, replicar, eles fazem tudo sozinhos. Tá? Uma outra estrutura agora deixa bem claro aí. Não é comum. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. Não. Não. Tá, galera? Não é comum a todas as bactérias, tá? Que é chamado de cápsula. Algumas bactérias podem apresentar cápsula. O que é essa cápsula? Ela é externa à parede celular. Então, a bactéria tem membrana,
parede celular. Algumas bactérias elas vão apresentar a cápsula. Para que serve essa cápsula? Proteção da bactéria contra agentes externos que são desfavoráveis. Eles conferem resistência à fagocitose. Dá uma olhadinha nessa figurinha aqui, gente. Nós temos células de defesa no nosso corpo, que são os fagócitos. Macrófago, neutrófilo, por exemplo, são células de defesa. Repara essa figurinha aqui feinha, mas que explica bem. Isso aqui, gente, é uma célula de defesa que vai tentar fagocitar essa bactéria. Só que essa bactéria tem cápsula. Repara como esse fagócito aqui não consegue simplesmente fagocitar. Por quê? Porque a cápsula, ela confere uma resistência à fagocitose. E aí permite que essa bactéria aqui, ela consiga ter maior virulência. Por que ela vai ter uma maior virulência? Porque simplesmente ela não vai ser fagocitada. Então ela vai conseguir causar um problema maior para você. Enquanto a outra que não tem cápsula vai conseguir fagocitar com mais facilidade. Outra característica dessa cápsula, gente, é que ela permite maior aderência ao hospedeiro. Ou seja, quando a bactéria tem essa cápsula, ela consegue ir no hospedeiro dela e conseguir se aderir com mais facilidade. Lembra lá de vírus que a primeira etapa é a aderência? Então, vocês vão ver isso mais para frente, tá? As bactérias também têm que se aderir ao hospedeiro e a cápsula ajuda nesse processo. Tudo bem, gente? Ó, deixei até aqui em uma mesma espécie, as amostras capsuladas, ou seja, aquelas bactérias que apresentam cápsula, são mais virulentas que as não capsuladas. Por quê? Porque quando ela tem essa cápsula, tá vendo? A fagocitose, ela é menos eficiente. E aí essa bactéria, ela acaba se aderindo com mais facilidade, fugindo da fagocitose e sendo muito mais virulenta. Tudo bem, galera? Sem problema aí? Ah, qual que é a composição da cápsula? Desculpa, eu estava esquecendo. Polissacarídeos ou polipeptídeos. Tá, galera? Então, isso é um a mais. Todas as bactérias apresentam cápsula? Não, não são todas, ok? Por isso esse não que tá aqui. Tá bom, galera? Flagelos. Os flagelos, gente, são estruturas muito finas. Repara, geralmente são longas, diferentes das fímbrias, que é o próximo que a gente vai estudar. Os flagelos, eles estão envolvidos no deslocamento, na locomoção. Isso é a função dos flagelos. Só que o que acontece, gente? As bactérias, elas podem apresentar não somente o flagelo monotríqueo, que é essezinho aqui, ó, que é um único flagelo. Elas podem apresentar esse tipo B aqui, ó, tá vendo? Ó, flagelos anfilofotríqueos, que são vários, mas todos voltados para o mesmo lado. Pode ser flagelos anfitríqueos, um para um lado, um para o outro lado. Ou pode ser essa loucura aqui, que são os flagelos peritríqueos, que são vários de um lado, vários do outro lado. Qual que é a função dos flagelos? Todos estão envolvidos com o processo de deslocamento. Todas as bactérias têm flagelo? Não. Algumas têm, outras não. Natália, as bactérias que não têm flagelo, elas não se locomovem? Não. Elas não se locomovem? A resposta, não, tá, gente? Elas têm potencial de locomoção mesmo sem o flagelo. O flagelo ajuda muito. Mas aquelas bactérias que não têm flagelos, elas acabam se movimentando pela dispersão do próprio corpo. Elas conseguem se locomover também, tá? Aqui, ó, aqui é só para tentar mostrar, ó, com o flagelo, a capacidade de locomoção. Olha como é que essa aqui vai rapidona, tá, ó. Então elas conseguem se locomover, independente do flagelo, mas o flagelo ajuda bastante. E os pílis. Os pílis, gente, não confundir. Repara, ó, isso aqui, ó, parece que são braços agarrados aqui, tá vendo? Ó? Os pílis, isso aqui, ó, são bem menores do que os flagelos, são mais curtos, só que eles são muito mais numerosos, mais curtos e mais numerosos que os flagelos, e eles estão presentes basicamente em bactérias gram-negativas. Não quer dizer que somente nelas, tá? Mas basicamente nelas. Qual que é a principal função dos pílis? Eles aumentam a aderência à superfície. Tá? Então, eles ajudam nesse processo de aderência. Isso é muito bom. Por quê? Porque essas bactérias gram-negativas aqui, eles vão ter um suporte a mais de aderência, porque eles apresentam esses pílis. Olha que beleza. Elas conseguem se fixar com uma facilidade. Quanto
quanto melhor essa fixação, melhor vai ser para elas, porque elas ficam mais presas ali e conseguem entrar e conseguem fazer um processo de patogenia. Tudo bem? Uma outra característica, que não quer dizer que todas as bactérias apresentam, algumas apresentam, são esses esporos, tá vendo? Formas latentes de bactérias. O que são esses esporos? Repare essa bactéria aqui, gente. Essa bactéria aqui, se por um acaso ela for submetida a um ambiente desfavorável a ela, ou seja, um ambiente onde vai ter drástica mudança ambiental, onde ela não vai ter água, onde ela não vai ter nutriente para ela pode começar a se desidratar. Repara aqui, ó, ela vai perdendo toda a água que tem dentro dela, o citoplasma dela vai desidratando, e aí ela forma uma única capa de proteção. Isso aqui são chamados de esporos. Eles são latentes. A célula aqui, a bactéria, ela está viva, porém ela não está ativa. Lembra do vírus? Que fora de uma célula ele vai estar com uma forma latente. Algumas bactérias elas formam esses esporos. Por que as bactérias formam esporos? Quando elas estão no ambiente, algumas, não são todas as bactérias que têm a capacidade de formar esporos, tá? Mas algumas formam esses esporos como capacidade latente, ou seja, estão num ambiente desfavorável, com pouca água, pouco nutriente, e formou esses esporos. Por isso, gente, a questão até do álcool 70. Por que usar álcool 70, gente? Porque o álcool 100% pode formar um ambiente desfavorável e essas bactérias ficarem na forma de esporos. Uma vez que essas bactérias na forma de esporo encontram um ambiente favorável, água, umidade, ela volta a se reidratar, função completamente ativa. O que eu estou querendo mostrar com essa figura aqui de baixo? Essa figura aqui de baixo, gente, é que na microscopia, na luz do microscópio, a gente consegue ver os esporos como brilho, com bastante brilho, tá? Porque isso aqui fica bem brilhoso, esses esporos conseguem ficar bem brilhosos. Olha essa figura aqui, tá vendo isso aqui na microscopia? Tudo isso aqui que está brilhoso são as bactérias que têm condições desfavoráveis ficando na forma de esporos. Tá vendo aqui? Olha que bonitinho. Essas duas aqui, ó. São dois bacilos, diplobacilos, tá vendo aqui, ó? E aqui esse branquinho aqui dentro, ó. Essa parte aqui formando os esporos, ó. Ambientes desfavoráveis para eles. Formou esses esporos. Não são todas as bactérias que têm. Algumas têm um mecanismo de resistência a agressões externas do ambiente. Tudo bem, pessoal? Nossa aula, então, de bactérias por hoje encerra por aqui. Na semana que vem a gente se encontra com mais informações e agora todas as dúvidas, todas as dificuldades, vamos tirar aqui ao longo dos fóruns, ao longo das perguntas que a gente vai fazendo, vamos tirar dúvida, vamos estudar para que essa primeira etapa de bacteriologia fique bem firme, bem forte na cabeça da gente. Ok, galera? Um beijo para vocês.